Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Boa noite a todos, dando continuidade aos estudos da nossa casa, Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Hoje traremos o tema a caridade material e a caridade moral, que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Nesse capítulo, nós vamos fazendo a leitura dele, nós vamos percebendo a importância dessas orientações que chegam até nós, de espíritos diversos, buscando clarear para nós a importância de fazer o bem sem ostentação e tentar, mais do que nunca, entender a importância da caridade material, mas principalmente a caridade moral. Então, meus irmãos, nós vamos trazer aqui, inicialmente, que se encontra no Novo Testamento. Vamos trazer aqui no capítulo 6 de Mateus, capítulo 6, do versículo 1 ao 4, com os seguintes dizeres: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Então, já começa aqui essas colocações do evangelista Mateus, chamando a nossa atenção em relação à nossa conduta, para que possa realmente desmistificar de nós o trabalho verdadeiro da caridade. Então, quando ele fala de galardão, galardão é a recompensa, é o reconhecimento, né? Então ele diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser vistos por eles. Aliás, não tereis galardão, não tereis nenhuma recompensa, nenhuma prêmio, né? Junto de vosso Pai que estás nos céus. Aqui ele já começa a chamar a nossa atenção para uma atuação que vem apenas esperando aplausos. Continuando aqui, no versículo 2, quando diz assim: Quando, pois, deres esmola, não façais tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em segredo, te recompensará publicamente. Olha que interessante essas colocações. Como que já começa a nos ajudar a tirar de nós a ilusão de que o pouco que a gente faz é um prêmio a receber. Porque está claro que o nosso Pai, nosso Mestre Jesus, acompanha as nossas ações, tanto quanto a espiritualidade superior, acompanha as nossas ações e captam em nós os nossos verdadeiros sentidos, as nossas intenções e os nossos movimentos. Então, no versículo 4, olha só como que Mateus traz para nós. Para que a tua esmola seja dada ocultamente, e o Pai que vê em segredo te recompensará publicamente.
todos aqueles nossos irmãos que se encontram à nossa frente, mais evoluídos moralmente que nós, que entenderam as mensagens de Jesus e estão praticando os seus ensinamentos, entenderam já também essa lição aqui. E seguem o caminho ajudando de forma fraterna, amorosa, cumprindo o seu dever, seguindo as leis do Criador, de forma silenciosa, em segredo. E o Pai que tudo vê, os recompensa, né, com o seu amor. E nós temos a mesma oportunidade, nós temos a mesma chance. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós queremos ficar presos às situações do mundo, né? Nós queremos ficar esquecidos do nosso verdadeiro dever. Então vamos ver aqui uma colocação que está no Livro dos Espíritos, na questão 625, quando pergunta sobre o bem, né? O bem e o mal. Nós vamos encontrar na lei divina natural, que é a primeira lei das leis morais no Livro dos Espíritos. Então, é feita a seguinte pergunta: que definição se pode dar da moral? Nós vamos estar falando da caridade material e da caridade moral, que nós sabemos que é a mais difícil de ser colocada em prática. Então, Kardec pergunta qual que é a definição que se pode dar da moral. E os espíritos respondem: a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. Então, é a capacidade, sim, que nós temos de discernir o bem e o mal. Por menos que eu conheça, por mais afastado que eu esteja da luz, essa noção mínima nós temos. Porque está gravado na nossa consciência as leis do Criador. E à medida que nós nos esforçamos para não só fazer uma leitura, um entendimento, mas principalmente uma vivência, nós vamos tendo a certeza do que é o bem a ser feito e do mal que deverá a todo custo ser evitado. Então, meus irmãos, nós vamos agora trazer a mensagem da nossa irmã Rosália, que é de Paris de 1860, que está no Evangelho, como dissemos, né? Que o nosso ponto aqui é o Evangelho, quando ela vai tratar com muita delicadeza, e aqui nós trouxemos todas as mensagens, apenas uma parte, com muita delicadeza, mas com muita clareza a respeito da caridade moral e da caridade material. Então, a nossa irmã inicia a mensagem assim: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Nós já ouvimos essa recomendação de Jesus também, não é? E ela continua: toda religião, toda moral se acham encerradas nesses dois preceitos. Então isso é regra, isso é norma, isso é lei a ser cumprida por nós. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Os mandamentos, não é? Então a nossa irmã traz aqui, reforçando para nós, nos ajudando a tirar de nós a ilusão da nossa trajetória, que muitas vezes está ainda muito presa a sensações, às paixões, ao mau entendimento do verdadeiro caminho, aos bens materiais, ao apego a esse aprisionamento. Porque nós estamos aprendendo que para amar,
nós devemos amar as pessoas, não as coisas. Porque não se compra a fé, se constrói a fé. E é através das nossas atitudes de benevolência, de atenção, de cuidado, de carinho, que a gente der conta de manifestar nesse nível, nós estamos tentando realizar esses mandamentos. E aí nós vamos percebendo o quanto que o material tem a ideia de que o material é mais importante do que o moral, tem nos aprisionado, trazendo dor de todas as ordens e sofrimento. Porque o nosso corpo físico, no órgão onde nós estamos, de acordo com esse órgão, de acordo com a nossa condição moral, ele passará por dores, doenças, mas o sofrimento, ele é uma opção. Nós não precisamos sofrer para assimilar os ensinamentos de Jesus, para acessar, que está na nossa consciência, as leis do Criador. Então, nós devemos procurar nessa trajetória não achar que temos um tempo além do necessário, que eu posso ficar malbaratando o meu tempo, caminhar de forma inadvertida nessa jornada terrena, como se o uso do meu livre-arbítrio não trouxesse consequências. Porque todo e qualquer ato, todo e qualquer pensamento, todo e qualquer sentimento é o uso do nosso livre-arbítrio. Mas ele está atrelado à responsabilidade das consequências que surgirão. E muitas vezes nós caminhamos nessa trajetória buscando a inconsciência, buscando frases que não justificam que a gente não sabia, que a gente não tinha ainda ouvido falar de Jesus, quando há mais de 2000 anos, todos nós que estamos aqui já ouvimos falar de Jesus. Seus ensinamentos estão aí. Hoje, 2023, continuam à nossa disposição para todo aquele como nós que ainda precisa despertar para o verdadeiro caminho. E aí a nossa irmã continua, então, a sua mensagem dizendo: se fossem observados nesse mundo, né, as dores, né, se a gente observasse esses ensinamentos, essa regra, esse proceder, como um ponto central na nossa vida, se nós observássemos o irmão que sofre, o irmão que necessita de amparo, de proteção, porque muitas vezes a gente quer ser atendido nas nossas dores, aliviar os nossos sofrimentos, como se tivéssemos direito de estar à frente, em primeiro lugar, e muitas vezes desprezamos, menosprezamos a dor e o sofrimento do outro. Então, na mensagem, ela fala que se nós começássemos ou começarmos a observar esses ensinamentos, esse mandamento de amar ao outro como a si mesmo, fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que nos fosse feito, neste mundo, todos, ela diz, todos seríeis felizes. Vamos entender, meus irmãos, que a felicidade, ela não vem da ordem material. Quando nós retornamos ao plano espiritual, absolutamente nada, nada do que material nós utilizamos, nós usamos ou nos apegamos, nós levamos para o mundo espiritual. A bagagem que nós levamos é a bagagem das nossas emoções, das lições que se encontram gravadas, sedimentadas no nosso espírito. E que bagagem nós estamos construindo agora
para quando houver esse trespasse, qual será o nosso passaporte? Que cor ele terá? No sentido de livre, leve ou algo pesaroso, escuro, tenebroso? Está sobre a responsabilidade de cada um de nós a escolha que nós fazemos. Nós somos responsáveis pelo que nós escolhemos. Por isso ela diz que se a gente absorver, compreender e vivenciar, nós estaremos seguindo as leis do Criador. E aí seremos felizes. À medida que a gente estuda a doutrina espírita, que a gente lê os livros de Chico, que nós lemos, né, as orientações de André Luiz, nós vamos percebendo o quanto é possível a nossa mudança. Devemos direcionar a nossa vontade para o bem. Fazer essa separação, fazer essa observância da lei do Criador. E ela continua então. Se pudesseis saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem, na minha última existência, me foi dada servir. Ela traz um verbo aqui que muitos de nós não quer servir ao nosso semelhante. Queremos ser servidos, atendidos a tempo e a hora, mas muitas vezes não tiramos um pouco do nosso tempo para servir ao nosso semelhante. E nós estamos aqui para servir em nome de Jesus. E ela então chama a nossa atenção agora para algo, né? Porque o material, muitas vezes a pessoa ela doa, mas ela doa algo que já não tem necessidade nenhuma para ela. E quando nós estamos aprendendo cada vez mais que quando devemos doar, que deverá ser algo de cunho material, algo que tenha ainda uma boa utilidade para quem possa recebê-lo. Para quem, ao recebê-lo, possa se sentir agraciado. Então, não é de qualquer jeito, até a caridade moral deve ser feita. Ela deve ser feita com carinho, com atenção, com cuidado, direcionada àquele nosso irmão que, neste momento, materialmente, pode estar mais necessitado do que nós. Mas pode ser um espírito amigo, como ela mesma diz, que se a gente buscar fazer a caridade moral e a material com amor, pode ser que a gente está doando algo material para alguém que em algum momento foi um irmão, um companheiro, pode ser um espírito caro ao nosso coração. Então, não é tirar das minhas dispensas aquilo que eu posso jogar fora, aquilo que não tem serventia. Não, não é justo, não está correto. Vamos fazer esse movimento de tirar um momento após o outro, várias vezes durante o ano, muitas vezes, fazer essa seleção material, se é o que eu agora consigo fazer, mas levar algo que seja útil e possa ter uma ótima serventia para aquele que neste momento é mais necessitado do que nós materialmente. E aí quando ela traz para nós a questão moral, né, a caridade moral, que é normalmente a nossa parte mais difícil a ser trabalhada. Então ela diz assim: desejo compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa materialmente falando, porém, que é a mais difícil de exercer. Meus irmãos, vamos pensar aqui. Por que é que ela fala que a material, né? Nós podemos e devemos praticar,
Mas a caridade moral não custa materialmente absolutamente nada, mas que a caridade moral é a mais difícil de exercer. Por que será que sempre isso vem à tona para nós? Porque nós ainda, em sua maioria, ainda estamos apoiando no orgulho, na vaidade, na soberba, na prepotência, na ilusão de poder, de mando, de desmando, numa falta de compreensão verdadeira do que seja o amor. Nós percebemos aí o quanto que estamos tendo que aprender a silenciar, a não se sentir ofendido, a acolher o nosso irmão que muitas vezes não tem mínimo de entendimento que nós temos, porque nós sabemos muito pouco, mas o pouco que nós sabemos já é o suficiente para que possamos promover uma reforma íntima. E promover essa reforma íntima quer dizer encarar de frente que ainda somos orgulhosos, prepotentes, insatisfeitos com as orientações, com o conduzir da nossa vida para o bem, exigindo muitas vezes do Criador uma total ignorância da nossa parte, quando nós devemos cultivar cada vez mais a gratidão em nós. Então ela fala que essa caridade moral é a mais difícil de ser exercida. E ela continua falando que a caridade moral consiste em se suportarem uns às outras, as criaturas, e é o que menos fazei neste mundo inferior. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. É fácil, meus irmãos? Para muitos de nós, não. Mas a orientação está aqui. Saber calar, não ouvir o que não precisa, então ser surdo nesse sentido, não deixar penetrar em nós para promover em nós um mal-estar e a gente buscar revidar, porque às vezes o outro está numa situação muito mais difícil que a nossa. E ela diz também, não dar atenção ao mau proceder de outro é caridade moral. Ela cita aqui outros exemplos que vale a pena a leitura integral. Mas ela pede para que a gente silencie, para que a gente tape os nossos ouvidos, né? O que chegar até nós parar aqui, não continuar, não promover brigas, desavenças, não dar atenção a proceder de outrem, que muitas vezes está fazendo escolhas ainda equivocadas. Isso também é caridade moral. Porque, como diz Jesus, e a gente não vai esquecer disso, atire a primeira pedra àquele que estiver sem pecado. Então, nós temos que ter muito cuidado com a nossa caminhada, com a nossa jornada, buscar fazer o nosso buril, o nosso silêncio, e esse silêncio se transformar em oração, que nós vamos ver aqui a sugestão de um espírito protetor, orientação belíssima também. E ela continua, tende, porém, cuidado, principalmente, em não tratar com desprezo o vosso semelhante. Então, muitas vezes a gente ouve assim, eu perdoo fulano, mas eu não quero que ele cruze a rua comigo. Eu estou indiferente ao que o outro está me falando. Meus irmãos, isso não é mudança. Isso não é mudança. Isso é insistir naquele lugar de trazer sofrimento. E o sofrimento é opção, não é obrigação. Então ela pede para a gente ter o cuidado de não tratar com desprezo o nosso semelhante. Porque da mesma forma nós não queremos ser tratados assim. Então devemos ter o cuidado. Ok? Continuamos então, meus irmãos. Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos e pensai sempre nisso.
antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. Então, ela está finalizando aqui a mensagem para nós, para a gente não se esquecer que Jesus, nosso irmão maior, cuida de nós da melhor forma, com amor incondicional, nos ajudando a sair dos caminhos largos e escuros que nós ainda escolhemos. Não esquecer que somos irmãos, devemos sempre pensar nisso antes da gente ter qualquer atitude indelicada, ríspida contra o nosso irmão, porque nós estaremos fazendo isso contra nós mesmos. Por isso que depois a culpa vai aparecer, o remorso e a necessidade da reparação. Então, a nossa irmã Rosália, nessa mensagem de Paris, 1860, ela finaliza assim: adeus. Pensai nos que sofrem e orai. Então, imaginemos que esse Espírito, na sua luminosidade, no seu amor, ora por nós, como todos aqueles que já atenderam o pedido de Jesus, né? Então, agora, meus irmãos, nós vamos trazer uma outra mensagem que nos convida para melhores reflexões, para ampliar o nosso entendimento, a nossa força, a nossa coragem para seguir esse caminho da retidão. É um espírito protetor, mensagem Lyon, 1860, o ano. Se encontra no Evangelho, nesse mesmo capítulo, ok? E ele traz, no início da mensagem, ele traz uma pergunta. E, meus irmãos, vejam só, há quanto tempo que essas mensagens estão aí à nossa disposição? Há pelo menos 163 anos. Então, de lá para cá, nós já estivemos aqui na Terra possivelmente mais uma vez. E aí, qual está sendo a nossa assimilação? Vamos aproveitar hoje. Por isso que ele diz assim: meus amigos, há muitos dentre vós têm ouvido dizer: como hei de fazer caridade se a miúde nem mesmo do necessário dispõe? Meus irmãos, isso não é novidade. Em nós, vamos nem falar do outro, mas em nós. Muitas vezes a gente recebe o convite para fazer a caridade, nós sabemos que podemos praticá-la e usamos como desculpa que a gente não dispõe de condições para tal. Vamos ver aqui as sugestões dele e vamos perceber que essa desculpa não pode mais fazer parte da nossa vida porque não procede. Então ele fala assim: amigo, de 1000 maneiras se faz a caridade. 1000 maneiras, de formas infinitas nós podemos fazer. Podeis fazê-la por pensamentos, palavras e por ações. Vou repetir. Pode ser feito de 1000 maneiras a caridade. Nós podemos fazê-la por pensamento, por palavras e por ações. Todos nós temos a capacidade de pensar, conseguimos falar e podemos atuar, que são as ações. E mesmo aquele que tem as dificuldades com o comprometimento físico, ele também poderá auxiliar. Que nós vamos ver aqui, ó, uma forma de ajudar que foge do lado material e que não há fronteiras. Então, quando ele vai nos orientar pela ordem que ele deu, pensamento, palavras e ações, nós vamos ver aqui a orientação dele, que é a seguinte: por pensamentos, orando pelos pobres abandonados, que morrem sem se acharem sequer em condições de ver a luz.
Então, por pensamento, nós podemos orar. E estamos aprendendo, e a doutrina espírita tem esclarecido para nós a importância da oração de forma clara, bem sentida, agradecida, o potencial que ela cria e o campo de atuação. Porque da nossa parte, ainda, o campo de atuação é muito pequeno, mas, unindo a tantos outros pequenos, nós seremos ouvidos e acolhidos por aqueles nossos irmãos que já estão na dianteira, onde o seu poder de atuação, porque o amor já é a vivência deles, vão nos ajudar a melhorar e o potencial então será um só. E nós então estaremos conectados com Bezerra de Menezes, com Santa Teresinha de Lisieux, auxiliando, dando o mínimo da nossa colaboração, mas que esse mínimo deverá ser importantíssimo para servir de estímulo para a nossa caminhada nessa direção. Então ele fala assim, uma prece feita de coração os alivia. Então, esses nossos irmãos, ou nós mesmos que sofremos, padecemos, a prece, né, por aqueles que muitas vezes ainda não querem abrir os seus olhos para a luz, que ainda não querem seguir Jesus, e que seguirão, porque Jesus deixa para nós claramente que nenhuma ovelha de meu Pai se perderá. Então ele sugere aqui para nós esse espírito protetor, né? Ele sugere que através da oração, então pelo nosso pensamento, nós direcionarmos esse pensamento para essa direção do bem, da caridade, do auxílio verdadeiro. Aí ele traz mais, por palavras, dando aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos, dando aos vossos companheiros esses conselhos diários. Porque, meus amigos, à medida que nós vamos despertando, é natural que a gente encontre na nossa jornada aqueles que querem o nosso bem e que trarão suas palavras de cunho elevado, as suas orientações de forma amorosa, como forma de conselhos. E devemos ouvir os bons conselhos, porque chamados, convocações para manter a ilusão, a ignorância, o orgulho, a vaidade, o mundo está transbordando por causa da nossa dificuldade. Mas devemos buscar ouvir os bons conselhos, né? Santo Agostinho não nos sugere, nós já trouxemos aqui, né, estamos estudando sempre, quando Santo Agostinho nos aconselha, nos sugere que todas as noites, antes de dormirmos, que nós devemos procurar fazer esse exame de consciência. Será que eu ofendi alguém hoje? Será que eu disse algo que não deveria? Será que eu fiz algo contra o meu irmão? Será que eu busquei foi ajudar? Para que esse momento de reflexão, que é um ótimo conselho que ele nos dá, com toda certeza nos ajudará a melhorar a nossa condição. Então, quem quiser, no Livro dos Espíritos, buscar a questão do conheça a ti mesmo, que vai encontrar essas colocações do nosso irmão lá. Passando agora para a colaboração de um outro amigo, né, de um outro espírito amigo, que também nos aconselha, nos sugere a sua conduta aqui de trabalhar os infortúnios, né, sejam eles ocultos, buscando ter um olhar mais caridoso, mais respeitoso para com o nosso semelhante, porque isso naturalmente virá a nos envolver, quando na mensagem de Adolfo, bispo de Argel, né, Bordeaux, 1861, quando ele faz uma convocação, e ele diz assim,
ide, ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro, sobretudo, das misérias ocultas, que são as mais dolorosas. Então, quantos irmãos nossos batem à nossa porta, trazendo uma dor inimaginável de nossa parte e que muitas vezes a gente não acolhe, muitas vezes a gente não dá a devida atenção, o devido cuidado, o devido respeito. Essas misérias ocultas, vamos pensar aí no desequilíbrio das nossas emoções, nas ideias equivocadas em relação ao amor, à caridade, ao cuidado, as ideias equivocadas que se tornam misérias ocultas, que é muitas vezes o sofrimento atroz de uma pessoa porque está preso em um bem material. É muito doloroso. Então, ele fala para a gente ir ao encontro do infortúnio, a gente acolher aquele que sofre mais do que nós, e não achar que nós sofremos mais do que qualquer pessoa neste mundo. Cada um de nós carrega a sua história e carrega a história que constrói. Se seguimos, se insistimos a partir de agora na direção de Jesus, a nossa história se transformará no caminho do bem, do amor, da fraternidade. Se insistimos na nossa história na direção das trevas, da ignorância, da maldade, nós padeceremos até chegar à exaustão. Não precisamos chegar à exaustão para levantar os nossos olhos, rogar ao Senhor que nos ampare, que nos ajude a sair do buraco, do precipício que nós mesmos promovemos em nós. Então ele fala para a gente ir ao encontro, vamos arregaçar as nossas mangas e vamos ajudar aquele que está mais necessitado do que nós. E ele continua, ide, meus bem-amados, e tende em mente essas palavras do Senhor. Quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Então, olha só a orientação de Jesus, e ele coloca-se nas palavras do Salvador. Quando nós temos a verdadeira coragem de buscar a nossa reforma íntima, a nossa transformação moral, renovando a nossa mente, educando as nossas emoções, descortinará à nossa frente luzes, amparo maior ainda, orientação maior ainda, porque estaremos criando possibilidade de pensar no nosso semelhante antes de nós, de cuidar e desejar ao outro o bem antes de querer para nós, de seguir essa jornada em direção a eles. E ele continua dizendo para nós que nós precisamos fazer esse esforço de lembrar daqueles nossos irmãos que se encontram vivendo a situação de dor material, de sofrimento moral. Nós podemos tirar do que temos material e doar ao nosso semelhante com uma frequência muito maior do que a gente possa imaginar. Nós podemos e devemos diariamente trabalhar em nós esse buril de abandonar as ilusões. Meus irmãos, nós estamos aqui de passagem. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós estaremos no plano espiritual, em dado momento retornaremos ao orbe. E vamos pensar, não seria muito gratificante para a nossa alma, para o nosso ser, voltarmos ao plano espiritual no dia e na hora certa,
melhor do que aqui chegamos? Que seja em um ponto, mas será importante para nós, como dissemos, como um passaporte, porque será uma alegria muito grande para nós, da mesma forma que fomos recebidos por braços vigorosos, trazendo emoção com a nossa chegada, por aqueles que se tornaram nossos pais aqui, sem nos conhecer, encantados com a nossa singeleza da aparência física, trazendo aquele espírito já comprometido. Recebidos por esses braços vigorosos, tentando nos orientar, nos aconselhar e ensinar esse caminho da caridade. Então, meus irmãos, nós podemos fazer com muito mais frequência esse trabalho conjunto, material, e já vamos trabalhando desapego, e vamos trabalhando esse nosso lado moral, que será a nossa verdadeira alegria, a nossa verdadeira felicidade. Porque a dor, ela será cuidada, e o sofrimento passará pela via da nova compreensão. Então, nós pegamos também a sugestão do nosso irmão São Vicente de Paulo, que a mensagem dele é de Paris, de 1858, quando ele coloca para nós assim: não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ele ventura e consolação. Então, o caminho é despojar, renovar, modificar, mudar completamente essa ideia errônea, equivocada, apoiada no orgulho, na vaidade, no egoísmo, na prepotência, em crenças limitantes. Uma delas é de que nós estamos aqui para ser felizes, quando nós estamos aqui para servir em nome do Senhor. Ele fala que não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. É a nossa senha. Somente nos arroubos da caridade, ela, a alma, vai encontrar ventura e consolação. Somente encontrará ventura e consolação pelo devotamento ao irmão. E ele continua. A caridade é em todos os mundos, a eterna âncora de salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude dada por ele à criatura. Então, a caridade, a fraternidade, ela é exercida em todo o universo, em todos os mundos, porque ela é a nossa âncora de salvação e é a mais pura emanação do próprio Criador e da sua própria virtude, e que pela sua benevolência do Criador nos é dada por ele. Então, ele nos pede para que, sede unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos de Cristo. Assim seja. Então, meus irmãos, creio que aqui deixa para nós muito claro que devemos descortinar de nós a ilusão, o apego, as ideias equivocadas em relação ao amor, ao companheirismo, ao trabalho da caridade, à doação de si mesmo. E nós estamos no nosso melhor momento, na nossa melhor hora de trabalhar em nós. Vivemos um momento delicado. Vivemos um momento delicado como resultado das nossas próprias ações. Mas este momento delicado
continua sendo amparado por Jesus, pelos vossos emissários, é direcionado sempre para o nosso orbe, orações do plano mais alto, para ajudar-nos a sair da escuridão que muitas vezes insistimos em mantê-la dentro de nós. Nos é dada a oportunidade, através da reencarnação, do aqui e agora, de termos a verdadeira coragem de despojar do velho homem, promover a nossa reforma íntima, buscar verdadeiramente o nosso bem, fazendo bem ao nosso semelhante. O nosso irmão São Vicente de Paulo deixa clara a necessidade de amar. Um espírito protetor nos orienta sobre pensamento, palavras e ações, a prática da caridade. Nossa irmã Rosália deixa claro para nós que enquanto o nosso olhar for de indiferença para o nosso semelhante, nós não conseguiremos ter paz, não conseguiremos ser felizes. E para ter paz nós precisamos trabalhar. Precisamos pegar cada um a sua pá, o seu arado, e assumir as próprias responsabilidades nessa nova construção. Vamos também lembrar que a doutrina espírita está recheada de ótimas orientações para o caminho do bem. Que possamos, então, aproveitar este momento para promover em nós novas reflexões, renovar a nossa coragem para irmos ao encontro desses nossos irmãos, levando a caridade, a fraternidade, a esperança, a fé e a confiança, e praticarmos no silêncio, de forma silenciosa, amorosa, sem alarde. Não precisa ninguém saber, não precisa ninguém conhecer, porque aquele que em segredo acompanha, que tudo vê, que é o nosso Pai, ele nos dará a recompensa de forma pública. E, meus irmãos, não tem nada a ver com material. Esse publicamente nós podemos, por exemplo, pensar na recompensa da alegria diária, da esperança diária, do sentimento de fraternidade, do sentimento de gratidão a ser desenvolvido em nós e sermos direcionados por Jesus como irmãos e como filhos do mesmo Pai, de forma dócil. Tirar de nós essa frase: eu não aceito que seja assim. O Pai não me ampara. Porque Deus me deixou. Porque Jesus traz direcionamento muito difícil de ser seguido. Não, meus irmãos, vamos nos esforçar. Vale a pena esse esforço. Este é o nosso caminho. O caminho da redenção. O caminho de reconciliar com nós mesmos por aquilo que tudo fizemos contrariando a lei. E o Pai, na sua infinita misericórdia, nos dá hoje a oportunidade de assimilar a doutrina espírita, de trabalharmos em comunidade, de trabalharmos para o nosso bem, pelo nosso bem, auxiliando o nosso semelhante. Então, meus irmãos, nós podemos sempre pedir a Jesus que nos ampare, que seja a nossa força, a nossa coragem, a nossa decisão maior de vencer, de despojar de tudo aquilo que nos algema, tudo aquilo que ainda trazemos como ignorância. Podemos ter a coragem de abandonar essa convenção humana que coloca, que jorra sobre nós tantas mentiras. Porque o Senhor, Jesus, nosso amigo, sempre nos trouxe, nos trará a verdade. E é a Ele que devemos dar a atenção
cuidando de nós ao cuidar do nosso semelhante. Ao cuidar do nosso semelhante, estaremos indo na direção mais adequada, o caminho reto, o caminho da luz. Que a paz de nosso Senhor Jesus possa nos auxiliar hoje e sempre. Jesus amigo, queremos, Senhor, agradecer a oportunidade dessas palavras que chegam até nós, da possibilidade que temos, Senhor, de descortinar de nós todos os enganos em que nos apoiamos no passado e ainda hoje na nossa vida. Que tenhamos a coragem, a segurança, a fé e a esperança de abandonar para trilhar o verdadeiro caminho traçado por vós, pelo nosso Pai, no cumprimento de suas leis. Jesus querido, que a tua infinita misericórdia, o teu amor possa envolver-nos a todos, permanecer nos nossos lares, nos acompanhar por onde nós estivermos, levando a palavra doce, o exemplo amigo, seguido pelo Senhor. Agradecemos a espiritualidade que acolhe a todos nós da mesma forma todos os dias. Que sejamos aqueles trabalhadores fiéis na tua vida. Paz e luz a todos nós, hoje, agora e sempre. Assim seja.